Olá, meu nome é Daniela e eu sou professora de Epidemiologia na modalidade de ensino à distância da FAMINAS. E hoje nós vamos estudar a primeira unidade do livro-texto, Introdução ao Processo Epidemiológico. Dentro desta unidade nós temos 3 módulos. O módulo 1, Histórico, Conceitos e Fundamentos em Epidemiologia. O módulo 2, Processo, Saúde e Doença. O módulo 3, História Natural das Doenças. Então, nós iniciaremos com o módulo 1, Histórico, Conceitos e Fundamentos em Epidemiologia. Antes de iniciarmos, eu trouxe para vocês quem são os epidemiologistas. Os epidemiologistas são vários profissionais da saúde, além de assistentes sociais, geógrafos, estatísticos. Então, se você é um profissional da área da saúde, com certeza você já teve contato com a epidemiologia. Então, como exemplo, nós podemos citar médicos, fisioterapeutas, biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, assistentes sociais e estatísticos, que estão aí fora dessa área relacionada diretamente com a área da saúde. Então, por exemplo, um biomédico que lê um artigo sobre um novo teste diagnóstico, este novo teste diagnóstico, ele passa por uma série de processos de estudos epidemiológicos. A mesma coisa para a caracterização de um novo fármaco. Uma nova droga, antes de ser lançada no mercado, ela passa por vários testes. Esses testes também são objetivo da epidemiologia. Mas afinal, o que é epidemiologia? Epidemiologia é o estudo daquilo que ocorre sobre uma determinada população. E a epidemiologia, ela está amplamente presente na nossa sociedade. Vamos ver alguns exemplos? Febre amarela. O país tem 723 casos confirmados e 237 mortes desde julho de 2017. Então, hoje a gente vive uma epidemia de febre amarela. Estudar o número de casos e de óbitos de uma doença é um objetivo da epidemiologia. Essa segunda reportagem, caminhar 6 milhas por semana reduz a chance de desenvolver Alzheimer. Então, uma comparação entre 2 grupos, de uma população sedentária e outra que faz atividade física, ela foi acompanhada, essas populações foram acompanhadas e analisamos o desfecho, a presença ou ausência de doença. Isso também é um dos objetivos da epidemiologia. Vamos ver mais alguns exemplos? O cigarro é o principal fator de risco para o câncer de pulmão. Então, mais um estudo comparativo sobre fator de risco. Eu comparo uma população de fumantes com uma população de não fumantes e acompanho para ver o desfecho. E a gente pôde observar, baseado em estudos epidemiológicos, que o cigarro ele é um fator de risco para várias doenças respiratórias e também para o câncer de pulmão. Essa outra reportagem, queda e suas complicações são as principais causas de morte entre idosos. Nós sabemos hoje, graças aos estudos epidemiológicos, que a queda é um fator impactante na vida do idoso. Após uma queda, esse idoso ele tem uma série de complicações. Então, pensando na minimização dessa queda, existem várias possibilidades que podem ser feitas por fisioterapeutas, por médicos, por enfermeiros. Então, nós temos uma infinidade de ações que podem ser feitas com o idoso, a própria fisioterapia, esse idoso participar de uma aula de dança, trabalhando o equilíbrio, a propriocepção. Além disso, existe uma regulação, uma norma relacionada às instituições de longa permanência, os asilos. Então, hoje, os asilos, eles precisam ter toda uma estrutura adequada para o idoso. Então, a gente tem que ter um piso que não é escorregadio. Se houverem rampas, tem que ter um apoio para esse idoso segurar. As cadeiras, elas precisam também de apoio, elas precisam ser firmes.
não pode ter um sofá muito macio, ele tem dificuldade de se erguer. Então, uma estrutura para que atenda e minimize a queda entre os idosos. Outra reportagem. O número de mortes por acidentes de trânsito cai 10% em 2017. Então, a gente tem a frequência do número de acidentes de trânsito ao longo dos anos. E foi observada uma redução. Essa redução, ela muitas vezes acontece por causa da epidemiologia. A partir de uma alta frequência de casos, a gente pode desenhar estratégias de prevenção e controle aos agravos de saúde. E dentro do universo da epidemiologia, um agravo à saúde não é só uma doença causada por um vírus, mas também os acidentes e os homicídios. E também as doenças não infecciosas, como diabetes e hipertensão. Então, os acidentes de trânsito reduziram. Provavelmente, as ações de controle, as campanhas sobre, por exemplo, o uso de cintos de segurança, evitar beber, não beber após e dirigir logo após. Então, essa outra reportagem sobre o número de mortes por acidentes de trânsito. Foi observada uma queda de 10% em 2017. Então, a gente pode observar uma redução no número de acidentes de trânsito. O que pode ter favorecido essa queda no número de acidentes de trânsito? Campanhas, por exemplo, incentivando o uso do cinto de segurança, campanhas evitando que aqueles indivíduos que consomem bebidas alcoólicas dirijam. Se esse indivíduo consumir bebidas alcoólicas, as penalidades elas são altas. Então, todas as estratégias que evitam os acidentes de trânsito. Mais um exemplo de estudo epidemiológico. A epidemiologia ela não se preocupa apenas com doenças infecciosas, uma doença causada por um vírus, por uma bactéria. Ela também se preocupa com os agravos à saúde, como acidentes de trânsito, homicídios e também as doenças não infecciosas, como diabetes e a depressão. E esse último estudo, ele disse: hipertensão arterial, infecção puerperal e hemorragias são as principais causas de morte materna no Brasil. Então, a frequência dos agravos relacionados à morte materna do Brasil, conhecermos quais são as principais causas de morte materna no país, nos dá subsídio para criarmos estratégias de prevenção, para reduzirmos esse número de mortes maternas no país. Ficou claro? Então, o conceito de epidemiologia, ele vem de epi, sobre, demos, população e logos, estudo. Então, epidemiologia é a ciência daquilo que ocorre em uma determinada população. Trouxe mais esses dois exemplos de conceitos em epidemiologia. O primeiro deles, de Gordes, 2010, é o estudo da distribuição das doenças nas populações e os fatores que influenciam ou determinam esta distribuição. E este outro conceito da Associação Internacional de Epidemiologia, de 1973, que diz que é o estudo dos fatores que determinam a frequência e a distribuição das doenças nas coletividades humanas. Enquanto a clínica dedica-se ao estudo da doença no indivíduo, a epidemiologia estuda os problemas de saúde em grupos de pessoas. Então, a epidemiologia, ela traz um panorama de uma população. É a ciência daquilo que ocorre naquela população. Doenças infecciosas e agravos à saúde, a fim de desenharmos estratégias para eliminarmos e evitarmos esses agravos à saúde. O enfoque epidemiológico, ele tem como base a tríade tempo, lugar e pessoa. Sendo tempo, quando esse caso ocorreu? Ele ocorreu há 10 anos atrás? Ele ocorreu este ano? O tempo ele é muito importante. A gente pode observar como exemplo a febre amarela. Há 20 anos atrás a gente tinha um cenário bem diferente do que a gente observa hoje. Lugar, onde esse caso está localizado? No Brasil?
no interior de Minas, fora do país? E a pessoa, qual foi a população afetada? Os idosos, as crianças, adultos. Quando? Qual população? População de Belo Horizonte? Então essa tríade é muito importante em epidemiologia. Para ficar mais claro, eu trouxe esse exemplo. É uma tabela da Organização Mundial de Saúde que relaciona o número de mortes, número de pessoas infectadas, casos novos e a população total sob risco ao longo de 4 tempos diferentes, em 1990, em 2000, 2006, 2010, sobre a doença de Chagas, a transmissão vetorial da doença de Chagas. O que a gente pode observar nessa tabela? Uma redução gradual, tanto do número de mortes quanto do número de casos, ao longo dos anos. E isso ocorre em função da redução, essa redução ela ocorre graças às ações de controle bem estruturadas. Borrifação de inseticida, diagnóstico e tratamento dos infectados. Então, todas as medidas de prevenção contra a doença de Chagas, elas foram importantes ao longo dos anos para reduzirmos a mortalidade, a prevalência e a incidência da doença. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o histórico da epidemiologia. Hipócrates, ele já relacionava a epidemiologia. Veja só, no Tratado de Ares, Águas e Lugares, Hipócrates apontava os fatores ambientais relacionados às doenças, defendendo o conceito ecológico de saúde e doença. Então ele já relacionava os fatores ambientais com a aquisição de doenças. Esse outro texto de Hipócrates, ele também ilustra essa questão. Aquele que deseja compreender a ciência médica deve considerar os efeitos das estações do ano, as águas, suas origens, o modo de vida das populações. Hoje a gente sabe que a condição ambiental, a condição cultural, ela favorece na aquisição de um agravo à saúde. Então lá, há muitos anos, antes de Cristo, a gente já tinha essas ideias de epidemiologia. Isso se concretiza com os trabalhos de John Snow, que é hoje considerado o pai da epidemiologia. Qual foi a contribuição de John Snow? Ele relacionou o risco de cólera em Londres com a fonte de abastecimento de água. Veja esta tabela. Então, a população em Londres, em 1851, a primeira companhia, a gente pode observar 167.654 pessoas e na segunda companhia 19.136 pessoas. O número de mortes, a gente pode observar na primeira companhia, ele é muito maior do que na segunda. E vinculada a isso, a taxa de mortalidade por cólera por 1.000 habitantes. Neste contexto, a gente pode identificar 5 mortes a cada 1.000 habitantes na primeira companhia de abastecimento de água e apenas 1 morte na segunda companhia. Então, ele relacionou o risco e a mortalidade dessa infecção com a fonte de abastecimento de água. Agora nós vamos tratar o módulo 2, processo saúde e doença. E antes de iniciarmos esse módulo, nós temos que ter em mente qual é o conceito de saúde. Qual é o conceito de saúde? O que é saúde para você? Será que saúde é apenas a ausência de doença? Vamos ver esse exemplo? Segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é um completo estado de bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente ausência de doença. Este outro conceito de uma Conferência Nacional de Saúde de 86, a saúde é resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso aos serviços de saúde. Sendo assim, é principalmente resultado das formas de organização social, de produção,
as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida. Então, a gente precisa considerar a condição de vida de uma população na aquisição ou não de um agravo à saúde. Este outro conceito é do Sérgio Arouca, que é um importante sanitarista, que foi um importante sanitarista no Brasil. E saúde é o estado relativo e dinâmico de equilíbrio da relação do homem com o meio. Relativo está relacionada às condições de vida de cada indivíduo. A saúde, para Sérgio Arouca, é algo social e cultural. O que determina a saúde ou doença é o acesso a bens e serviços. Se esse indivíduo ele é bem assistido, ele tem menos chances, ele é menos vulnerável à aquisição de uma doença. E dinâmico. A vida não é estática, muda o tempo todo. Cada pessoa é exposta a condições que afetam a sua saúde e podemos escolher entre hábitos positivos ou negativos. E essa escolha pode determinar na aquisição ou não de uma doença ou agrava a saúde. Veja este exemplo. Dona Maria tem 44 anos, é analfabeta, está desempregada e mora em uma região sem saneamento básico. Pela manhã, ela foi ao mercado e comprou frango e um pé de alface para o almoço. Como Dona Maria não teve acesso à educação, ela não sabe a forma correta de higienizar os alimentos, apesar de ter visto uma figura de verduras no rótulo de sua água sanitária. Chegando em casa, cozinhou o frango, cenouras e fez a salada de alface para o almoço, sem higienizá-la corretamente. Joana, sua filha de 6 anos de idade, não costuma tomar leite todos os dias e às vezes faz apenas uma refeição, o almoço. Após alguns dias, Joana apresentou diarreia e febre. Os pais a levaram ao posto de saúde do bairro e descobriram que a garotinha estava com verme intestinal, comumente transmitido por verduras mal lavadas, o Ascaris lumbricoides. A partir deste exemplo, nós conseguimos observar várias situações que favorecem a aquisição de uma verminose intestinal. Por exemplo, a Dona Maria ela é analfabeta, então o analfabetismo, a falta de conhecimento sobre a higienização correta dos alimentos, a falta de acesso à informação é um fator importante na aquisição das doenças. Além disso, ela mora em uma região sem saneamento básico, então o contato é muito mais facilitado com material, com ovos, com cistos, do que em uma região que tem saneamento básico. Existe um programa no Brasil que chama Trata Brasil, que eles mostram como que a universalização do saneamento básico no Brasil evitaria gastos públicos com internações no SUS relacionados a infecções gastrointestinais. Então já foi demonstrado que indivíduos sem saneamento, sem acesso ao saneamento básico, hoje metade da população brasileira não tem acesso a saneamento básico, existe uma correlação entre o número de casos de infecções gastrointestinais e de mortes em regiões onde a gente não tem saneamento básico. Ela não higienizou corretamente e a sua filha, em função de todo este contexto de desemprego, falta de renda, todos esses fatores contribuem para a aquisição de uma verminose. Além disso, é uma criança pobre e que se alimenta poucas vezes. O estado nutricional de um indivíduo, ele também é determinado, o estado imunológico de um indivíduo, ele é determinado pela sua alimentação. Então é fundamental, principalmente as crianças que já têm um sistema imunológico em desenvolvimento, têm hábitos de higiene inadequados, têm mais chances de adquirirem uma infecção gastrointestinal, é muito importante a alimentação correta, a alimentação adequada. E neste contexto, a gente pode detectar vários pontos importantes que favorecem, que tornam a Joana mais suscetível, mais vulnerável às infecções gastrointestinais. Então, o processo de saúde
Tanto o processo de saúde quanto de doença, eles são definidos pelas relações do homem com fatores dimensionais, nas dimensões social, biológica, econômica, cultural e psicológica. Então, para uma sociedade realmente ter saúde, a gente precisa de vários setores caminhando bem, funcionando bem, para garantir a saúde de uma população. Qual que é o conceito de doença? Doença é uma interrupção, parada ou desordem das funções corporais ou de um órgão. Ou seja, é o desequilíbrio, é a falta de homeostase. E existem vários fatores relacionados ao desenvolvimento de doenças, do próprio agente infeccioso. Então, tem um vírus que causa uma doença mais grave, da suscetibilidade do indivíduo. A gente tem vários fatores genéticos de proteção e também de suscetibilidade. Então, se eu tenho alguns indivíduos que têm, por exemplo, mutações, polimorfismos em genes de inflamação, e esse indivíduo ele inflama mais, algumas doenças, ele vai ter um processo, uma manifestação clínica muito mais agravada do que um outro paciente sem esse polimorfismo genético. O estilo de vida, se é um indivíduo que bebe muito, que se alimenta mal, uma alimentação rica em gorduras, ele tem mais chances de ter esteatose hepática. E os fatores ambientais. Dependendo da região onde esse indivíduo mora, se não tem água tratada, não tem saneamento básico, esses fatores são condicionantes e determinantes da saúde do indivíduo. A diferença de doença e caso. Observe esse relato. A doença do vírus Zika é causada por um flavivírus que se espalha para as pessoas, principalmente através da picada do mosquito infectado do gênero Aedes. Os sintomas mais comuns são febre, erupção cutânea, dor nas articulações e conjuntivite. Definição de caso. Pessoas com sintomas, esses sintomas acima relatados, a febre, erupção cutânea, conjuntivite, dor nas articulações ou aquele indivíduo que tem diagnóstico positivo para a doença. No caso do Zika vírus, sorologia ou RT-PCR positivas para o vírus. Essa é a diferença de doença e caso. A gente tem uma classificação das doenças entre doenças infecciosas e parasitárias, ou seja, doenças que são causadas por vírus, bactérias, fungos, protozoários, eumintos e ectoparasitos. E as doenças não infecciosas. As doenças não infecciosas, nós podemos citar diabetes, hipertensão, depressão, acidentes de trânsito, homicídios. Então, são doenças onde a gente não tem a participação de um agente infeccioso envolvendo aí o agravo à saúde. Essa tabela demonstra a classificação das doenças entre infecciosas e não infecciosas. As doenças infecciosas transmissíveis, elas podem ser agudas ou crônicas. Aguda, nós podemos citar influenza, que é o vírus causador da gripe, Zika vírus, e crônica, a hanseníase e a tuberculose. Exemplos de doença infecciosa não transmissível, eu coloquei para vocês como exemplo o tétano. No grupo das doenças não infecciosas, todas elas não são transmissíveis, nós temos agudas, acidentes, abuso de drogas e homicídios. E crônicas, alcoolismo, diabetes, hipertensão e câncer. Então essa é a classificação das doenças. Grupo de doenças infecciosas, não infecciosas, transmissíveis e não transmissíveis. Então, por exemplo, a tuberculose é uma doença causada por uma bactéria cuja transmissão é pelos perdigotos, por essas gotículas que nós liberamos na fala e ao tossir, ao espirrar. O tétano, ele é adquirido, ele não é transmissível de pessoa a pessoa. Ele é adquirido pelo contato, por exemplo, com terra contaminada. Então, ele entra na classificação de doenças não transmissíveis. Ficou claro essa classificação? Outra classificação das doenças envolve
a imunogenicidade, a patogenicidade, infectividade e virulência. Imunogenicidade é a capacidade de um determinado patógeno em induzir a imunidade no indivíduo. Como exemplo, eu coloquei aqui para vocês a dengue. O indivíduo que é infectado com o sorotipo 1 do vírus dengue, ele está imune, ele está protegido para o resto da vida e até 6 meses para todos os outros sorotipos virais. Patogenicidade é a capacidade de um patógeno produzir sintomas naquele indivíduo. E como exemplo, eu trouxe para vocês a doença de Chagas. Doença de Chagas é uma doença causada por um protozoário, Trypanosoma cruzi, cujas manifestações clínicas são muito variadas. Na fase inicial, esse indivíduo ele pode ter uma inflamação no local da picada do barbeiro. E na fase crônica, esse indivíduo ele tem alterações do trato gastrointestinal, que é o megaesôfago e o megacólon. Ele pode ter alterações cardíacas muito graves. Ele pode ter uma infecção, uma forma que a gente chama de forma mista. É um indivíduo que tem comprometimento cardíaco e digestivo e um indivíduo que tem comprometimento no sistema nervoso. Infectividade é a capacidade de um micro-organismo, de um patógeno, de um agente infeccioso penetrar no hospedeiro e desenvolver os seus sintomas. Como exemplo, eu coloquei a influenza e a tuberculose. O vírus influenza, que é o causador da gripe, a maior parte das pessoas está vulnerável. Então, o vírus tem alta infectividade. Já o bacilo da tuberculose, apenas 5% dos indivíduos que têm contato com o bacilo vão desenvolver doença. Então, geralmente, quem desenvolve a tuberculose são os indivíduos imunossuprimidos, porque é uma doença que tem baixa infectividade. Virulência. Virulência é a gravidade de uma doença. Então, se eu tenho uma cepa muito virulenta de um agente infeccioso, significa que ela tem uma alta capacidade de levar o indivíduo a produzir manifestações clínicas muito graves que podem culminar na morte deste paciente. Como exemplo, eu coloquei a febre amarela. É uma doença potencialmente grave e fatal. Exemplos de doença infecciosa contagiosa. Um exemplo que eu trouxe para vocês é o HIV. Então, conhecendo todos os aspectos da doença, hoje nós sabemos que é uma doença causada por um vírus. Hoje nós sabemos que a transmissão principal é a transmissão sexual. Então, é muito importante o uso do preservativo. Diante dessas informações, é possível traçar estratégias de prevenção. Acesse o link abaixo que demonstra uma campanha do governo contra as DSTs. Módulo 2. História natural das doenças. Qual que é o conceito de história natural das doenças? É o conjunto de processos entre a tríade agente, hospedeiro e ambiente. E a história natural de uma doença nada mais é o seu curso, a sua evolução natural. E conhecendo a evolução de uma doença, eu consigo trabalhar com estratégias de prevenção e controle. Na história natural das doenças, nós temos 2 períodos, o período pré-patogênico e o período patogênico. O período pré-patogênico é antes do estímulo, antes da infecção. Na história natural da doença, nós temos a tríade hospedeiro, ambiente e patógeno, como vocês podem observar nessa figura. E a interação desses 3 fatores que determina a doença. E, uma vez infectado, esse indivíduo, se as ações de prevenção não forem instituídas, ele pode evoluir para a recuperação, para a invalidez ou para a morte. Com relação ao hospedeiro, nós temos os fatores idade, relacionando aí a vulnerabilidade às infecções. Como nós vimos no caso anterior, a criança ela é mais vulnerável à infecção pelo Ascaris lumbricoides. Na verdade, por todos os vermes intestinais.
A criança ela é mais suscetível. Sexo, estado civil, ocupação, escolaridade, como nós vimos no caso também. Algumas características genéticas, história de doença pregressa, estado imunológico e o estado emocional. Com relação ao patógeno, nós temos os fatores biológicos, que são os micro-organismos, vírus, bactérias, fungos, protozoários, eumintos e ectoparasitos, químicos, um produto tóxico como mercúrio, álcool, medicamentos, os fatores físicos, trauma, calor, radiação e nutricionais, como as carências alimentares. Com relação ao ambiente, nós temos os determinantes físico-químicos, como a temperatura, a umidade, a pluviosidade, a poluição, a abundância de coleções aquáticas que favorecem, por exemplo, a proliferação do Aedes aegypti, os determinantes biológicos, os agentes infecciosos e os determinantes sociais, comportamentos, cultura, presença de saneamento básico, a infraestrutura em saúde, presença de água potável, a renda do indivíduo. Então, todos esses fatores determinam a aquisição da doença e, uma vez instituída essa doença, se esse paciente vai evoluir para recuperação, para invalidez ou para a morte. Como exemplo, nós podemos citar a história natural da sífilis. Então, na história natural das doenças, a gente sabe que tem o período pré-patogênico, como eu disse anteriormente, e o período patogênico, antes da manifestação dos sintomas, e o período onde a gente tem as alterações patológicas que dão origem depois às manifestações clínicas. Então, o agente infeccioso da sífilis é o treponema pallidum e os fatores de risco: idade, geralmente a população jovem, sexo, principalmente os homens, educação sexual. Então, se é um jovem que tem muitas parceiras sexuais e não usa preservativo, ele está mais suscetível a essa DST. A renda, as condições familiares, então todos esses fatores, eles favorecem a infecção. Depois do estímulo à doença, a gente tem o horizonte clínico, que é o conjunto de manifestações clínicas iniciais e tardias. No local, nos órgãos genitais, vou repetir, a sífilis primária ela é caracterizada por uma lesão que a gente chama de cancro duro. É uma lesão com os bordos endurecidos, por isso esse nome da lesão. E ela geralmente ocorre nos órgãos sexuais dos indivíduos infectados. Nessa fase, a doença ela pode ser detectada por meio dos testes parasitológicos, como a microscopia, por exemplo. A sífilis secundária é caracterizada pela presença de febre e por lesões de pele neste indivíduo. Nessa fase mais tardia da doença, o diagnóstico mais adequado é a sorologia, porque a gente já tem resposta de anticorpo e o teste mais adequado são os testes imunológicos. Em um terceiro momento, esse indivíduo ele evolui para uma fase de latência. Essa bactéria ela fica latente, fica dormente no indivíduo. Alguns indivíduos evoluem para a cura espontânea, sem necessidade de tratamento. No entanto, nós temos a sífilis terciária, que 20 anos depois, alguns pacientes têm lesões muito graves na pele, nos ossos, no sistema nervoso e também no sistema cardiovascular. Então, todas essas lesões são muito graves e podem levar esse indivíduo à incapacidade ou a óbito. Então, essa é a história natural da sífilis. O que nós podemos fazer? Atuar de forma preventiva em cada um desses setores, tanto relacionados ao período pré-patogênico quanto relacionados ao período patogênico. Abaixo, vocês podem acessar um link relacionado à prevenção da sífilis congênita. Outro exemplo é a história natural da ascaridíase, como nós vimos naquele exemplo da criança, da Joana, de 6 anos. No período pré-patogênico, nós temos como agente etiológico o euminto, o verme e Ascaris lumbricoides, fatores de risco, desnutrição, anemia,
Então, se eu tenho um verme intestinal que suga altas quantidades de sangue e nutrientes em uma criança que já está desnutrida e anêmica, eu pioro o quadro dessa criança. Saneamento básico, idade, envolvendo principalmente as crianças, educação, renda e condições familiares. Alguns estudos epidemiológicos, eles relacionam o número de indivíduos por cômodo. Então, à medida que eu aumento o número de indivíduos em uma casa por cômodo, eu tenho mais chances de adquirir as verminoses intestinais. Então, diante dessas condições e do estímulo à doença, a gente entra no período patogênico, que é o período de manifestações dos sinais e dos sintomas. E nós temos o horizonte clínico, que é o conjunto de sinais e sintomas que esse indivíduo vai apresentar. As crianças, como eu já disse, são as mais acometidas. Na fase inicial, na fase aguda, essa criança, além da febre, tem um ciclo que a gente chama ciclo de Loss. E esse ciclo é a fase larvária, é a passagem da larva pelo tecido pulmonar. Então, nessa fase, a doença pode ser descoberta por meio de um muco sanguinolento com a presença das larvas. Então, é uma forma de diagnosticar a doença nessa fase inicial. E esse indivíduo ele vai ter um comprometimento no sistema respiratório. Ele pode desenvolver pneumonia em função da passagem das larvas pelo pulmão. Em seguida, a gente entra na fase crônica. E geralmente nas crianças a gente tem infecções maciças, tem muitos vermes. Isso pode causar uma obstrução importante. Além disso, a falta de nutrientes, uma vez que esse verme ele vai sugar uma grande quantidade de sangue e nutrientes. Então esse indivíduo ele vai ficar muito debilitado. E na fase crônica, como eu tenho um verme intestinal, esse paciente ele vai ter diarreia, cólicas, sintomas relacionados ao trato gastrointestinal. Nessa fase, onde eu já tenho verme adulto no intestino, o diagnóstico é o exame de fezes, presença de ovos, esse indivíduo elimina ovos nas fezes. Em crianças, essas infecções maciças, elas são muito graves. Geralmente os adultos, eles evoluem por um quadro um quadro que a gente chama de assintomático, ausência de sinais e sintomas. Nas crianças, essa fase crônica, ela pode evoluir para uma obstrução intestinal grave e sepse. Então, o que é essa obstrução intestinal grave? Essa criança, ela precisa de uma remoção cirúrgica desse bolo de ascaris, dessa grande quantidade de vermes no intestino. É a principal complicação, em torno de 50% das crianças menores de 2 anos com ascaridíase tem essa complicação. E se essa cirurgia não for feita, esse indivíduo ele vai apresentar uma incapacidade ou pode evoluir para um quadro de óbito. Então, quando a gente conhece a história natural da doença, a gente consegue desenhar estratégias de prevenção e controle para cada etapa da história natural das doenças. Então, resumindo a unidade 1, epidemiologia é o estudo da distribuição das doenças que ocorrem numa determinada população. A epidemiologia, ela não estuda apenas as doenças infecciosas, mas também as doenças não infecciosas, os agravos da saúde. Saúde, como nós vimos, é um conceito muito complexo que não envolve apenas a ausência de doença. Saúde é um bem-estar físico, psicológico, em todos os âmbitos da vida de um indivíduo. E as doenças, como a gente já viu, podem ser classificadas como infecciosas, onde a gente tem as doenças causadas por vírus, bactérias, fungos, protozoários, eumintos e ectoparasitos, e as não contagiosas, diabetes, depressão, homicídios, abuso de drogas, acidentes de trânsito. E o objetivo da história natural das doenças é estabelecer todos os fatores que influenciam a patogênese, a sintomatologia, para desenharmos estratégias de prevenção e de controle. Para fixar o conteúdo, leia o livro-texto, faça as atividades da unidade 1, estude também pelos livros da biblioteca e tire todas as suas dúvidas pelo fórum. Bons estudos!